A reta final de campanha para o segundo turno aqui em São Paulo é marcada por debates sobre o apagão e a presença dos padrinhos. E o nosso convidado agora, o cientista político, sócio da Tendências Consultoria, professor do IDP, Rafael Cortez, participa da programação aqui da Jovem Pan. Tudo bem, professor? Muito bom te rever aqui na Jovem Pan. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Thiago, igualmente. Boa noite, Dora, Vilela. É um prazer estar conversando com vocês da Jovem Pan nessa noite. Muito obrigado. Bom, professor, o que é mais primordial nessa reta final de campanha? Teremos nesse fim de semana a participação de Lula na campanha de Guilherme Boulos. Na semana que vem, Jair Bolsonaro talvez mais presente na campanha do prefeito Ricardo Nunes. Mas nessa semana, claro, a discussão foi marcada pelo apagão aqui em São Paulo, que não teria interferido diretamente nas pontuações das pesquisas. O que é mais primordial nessa reta final agora, professor, com a diferença, a distância entre os dois candidatos, como é apontada na pesquisa? Bom, agora é uma campanha, Thiago, basicamente que quem está em segundo lugar precisa encontrar um fato novo, uma espécie de um choque, né? Produzir uma espécie de um choque no debate final da campanha, porque, enfim, basicamente tem que encontrar alguma coisa que mude a percepção do eleitor em relação aos dois candidatos, né? Sempre o dilema é a rejeição no segundo turno, né? O segundo turno, ele escolhe basicamente o menos pior, ele foi desenhado para, de alguma maneira, proteger o sistema político de candidatos que tem uma maioria pequena, por isso que se pede os 50% mais um, e aí quando a gente entra no segundo turno, se torna basicamente uma questão de comparação de rejeição. O que a gente viu com o episódio do desdobramento, né, do apagão, foi, em alguma medida, até uma perda de força da campanha do Nunes, mas que não se transferiu para o Guilherme Boulos, de tal sorte, pelo menos por hora, mesmo com essa tentativa de jogar um pouco uma agenda negativa na campanha do Nunes, ainda não conseguiu quebrar o estigma que envolve a campanha e o candidato Guilherme Boulos. Professor, vou chamar os nossos comentaristas. Dora Kramer faz a próxima pergunta ao professor Rafael Cortez. Dora. Boa noite, professor. Olha só, vamos falar de transferência de votos, não é? Já que o Thiago já nos colocou aí, já nos deu notícia. Lula em São Paulo, Bolsonaro também em São Paulo. Agora, tem uma pesquisa hoje do Datafolha que diz que 60% das pessoas não dão a menor pelota para isso, não seguem orientação. 17% dizem que essa indicação prejudica. O senhor acha que o fator transferência de votos é um fator em desuso? Dora, boa noite. Não sei se em desuso, mas certamente superestimado. A ideia de que o tal do padrinho político, né, consegue transferir, de alguma maneira, direcionar o comportamento do eleitor, parece um tanto quanto exagerada. Exagero esse, acho que tem um pouco a ver com a leitura que a sociedade acaba fazendo das disputas que tem mais ligação com a questão nacional. Como São Paulo foi uma disputa que os próprios, tanto Lula quanto Bolsonaro, né, investiram bastante aqui, nessa ideia de que vencer aqui é importante para o projeto de 2026. Então, isso, de alguma maneira, acaba gerando uma percepção que, ao meu ver, exagerada nessa ideia de que eles controlam determinados segmentos do eleitorado. E o curioso, Dora, é que, na verdade, esse enredo não é novo, né? Há um bom tempo que a gente vê essa ideia de que ou Lula ou Fernando Henrique lá atrás, quem quer que seja, tentaram fazer uma transferência de votos. Isso não deu certo, mesmo quando o Lula era muito popular. O Lula, por exemplo, já tentou eleger Marta, Haddad, no auge da sua popularidade e não conseguiu. Não iria ser agora, num cenário tão polarizado e ele com uma rejeição tão alta por uma parte do eleitorado, que ele conseguiria ter sucesso. Ou seja, é a campanha do Boulos que vai precisar encontrar uma receita, entre aspas, para tentar mudar as preferências do eleitor. Pergunta agora de Cristiano Vilela. Professor, boa noite. Professor, ainda mirando em 2026,
Qual balanço é possível fazer com relação aos resultados que já temos hoje do primeiro turno, agora nessas eleições de 2024, no sentido de que talvez um certo fortalecimento de setores ao centro e setores mais à direita, de que forma isso pode repercutir e impactar no processo eleitoral em 2026? Boa noite, Vilela. Eu acho que tem um efeito, mas não é um efeito desse que a gente está discutindo, né? Da ideia de que as preferências do eleitor para determinado município vão antecipar o que esse eleitor vai fazer pensando lá em 2026. Eu acho que o impacto, se ele tem, é no âmbito dos líderes partidários e da elite política, que vai olhar os resultados eleitorais, vai entender onde cada partido tem mais força ou menos força, o que cada partido quer ganhar lá na frente, ou seja, para aqueles partidos, que não vão disputar a eleição presidencial, o que eles querem ganhar? Qual que é o estado que eles julgam que é condição para eles eventualmente dar apoio para o candidato A ou para o candidato B? Ou seja, importa porque a eleição municipal, ela desenha a força relativa dos partidos, renova a percepção de quem está bem e de quem está mal, e aí esses partidos vão lá em 26 pensar nas suas estratégias. Mas não acho que tenha a ver com a preferência do eleitorado. E entre essas questões estratégicas que eu mencionei, Vilela, a central me parece ser o que a eleição de 2024 disse sobre qual candidato que vai rivalizar com o Lula lá em 2026, e aí é destaque natural para São Paulo e para o efeito que isso tem para o governador Tarcísio de Freitas, que é percebido como um dos nomes mais cotados ali para eventualmente rivalizar com o Lula. Ô professor, aqui em São Paulo tivemos um primeiro turno marcado por baixo nível nos debates, violência, a tal da cadeirada de Datena Pablo Marçal, e nesta sexta-feira tivemos um episódio lamentável, obviamente ainda investigado. O prefeito de Taboão da Serra sofreu um atentado, ele que tenta a reeleição. A senhora acha que é uma violência banalizada que nós vemos nesta campanha, nesta eleição aqui no Brasil? Isso pode se agravar? O que a senhora acha que pode acontecer em relação ao que estaria favorecendo cada vez mais a essa normalização, entre aspas, da violência? Tiago, é lamentável, né? Esse é um sintoma, né? Se a gente tem lá nos livros textos de ciência política, tiver lá sintomas de problema ou de atenção com a questão democrática, certamente violência política é um deles, né? No fundo, na verdade, toda a luta da humanidade do ponto de vista político é para construir instituições que consigam, né, organizar as diferenças, canalizar essas diferenças, fazer com que elas sejam pensadas dentro de regras do jogo e não com o uso de violência. Então, por mais que sejam episódios isolados, mas eles são muito sintomáticos de uma sociedade radicalizada em alguns casos, sintomático também, né, da falta de controle, né, do uso da força, que é fundamental, e de toda sorte que deve ser muito cuidado, e não vejo por que isso não possa eventualmente aumentar, a depender de como a elite política vai desenhar seus discursos pensando lá em 2026. Isso faz diferença, não é automático, não quer dizer que o candidato A ou B passa aqui a colar uma frase mais forte, que amanhã a gente vai sentir o efeito de violência política junto à sociedade. Mas é um processo que vai se alimentando e que eventualmente a gente pode ter coisas ainda mais desafiadoras do que a gente já está vendo. E rapidamente, professor, qual é o impacto das redes sociais nessa discussão toda e na própria incitação à violência? É claro que não é possível generalizar a rede social, mas de qualquer forma alguns ataques vêm das próprias redes, né? Vem sim, é discurso, né? Na verdade, as redes sociais são formas mais democratizadas, mais acessíveis de informação política, de manifestação política, seja ela de que natureza for, das democráticas às não democráticas. Então, de alguma maneira, o custo que a gente tem pela facilidade, né, com que as redes sociais nos trouxeram para fazer N atividades da nossa vida em sociedade. Não seria diferente no caso da política. A questão é que ela tem uma certa operação que isso eventualmente
torna, digamos assim, vai banalizando essa ideia de que, bom, eu estou simplesmente falando mesmo, eu poderia estar falando aqui dentro da minha casa e, na verdade, eu estou lá fazendo um post que não seria em tese nada demais, um simples desabafo, mas política tem que ser olhada com um pouquinho mais de cuidado e não simplesmente transferir como se fosse um tema privado e fazer uma comparação dessa natureza. Entrevistamos o cientista político Rafael Cortes, da Tendências Consultoria. Muito obrigado, professor, pela gentileza mais uma vez e volto sempre. Um abraço. Eu que agradeço, Thiago, Dora, Vilela, um prazer estar conversando com vocês e com a audiência da Jovem Pan nessa noite. Um abraço a todo mundo.